Alô, amigos. Aproveitando esse dia, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. E aí o pensamento meu lá em vocês. E eu me lembro de um tema que há muito eu estava querendo trazer para vocês, que é a questão da obsessão, mas não é da obsessão tradicional. Eu quero me referir aqui à obsessão coletiva, que leva coletividades, grupos inteiros, às vezes uma nação inteira, ou até o mundo inteiro, a fazer coisas assim que não se explicam pela lógica, pela razão, pelo bom senso. Vamos dar uma pincelada rápida. O que dizem os seres humanos tradicionais fora do ambiente espírita? Eu quero dizer que eu geralmente falo para os espíritas, muitas vezes quando eu publico alguma coisa, eu vejo comentários feitos por outras pessoas que têm todo o direito de acessar, são todas bem-vindas, mas muitas vezes nos ofendem, dizem coisas a respeito do espiritismo, dos espíritos. Eu não estou me dirigindo a elas, eu me dirijo aos espíritas. Obviamente, se elas quiserem daí tirar um proveito, uma lição, são bem-vindas, porque a informação está para todos. Kardec pegou tudo aquilo que estava escondido nos porões da igreja, tudo aquilo que estava nas sociedades secretas dos iniciados, e através da espiritualidade ele colocou ao alcance de todos, para que a verdade chegue ao ser humano. O nosso tema hoje central é obsessão coletiva. O que diz o dicionário Aurélio a respeito da obsessão? Ele diz, primeiro, que pode ser impertinência, perseguição, vexação. Ou seja, perseguição. Segundo, preocupação com determinada ideia, aquela ideia fixa, aquela ideia que domina doentiamente o espírito, resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa, mania. Essas são as designações que nos traz o dicionário Aurélio. Já o dicionário Wise diz que obsessão seria compulsão, atração, fixação, mania, motivação. Dentro de uma outra abordagem, poderia ser insistência, impertinência, opressão, perseguição, tormento, vexação. E o terceiro, neurose, psiconeurose. Bom, a Organização Mundial da Saúde catalogou a obsessão como uma patologia, como uma doença, chamada de transtorno obsessivo compulsivo. E ela diz o seguinte, né? Que, segundo a própria organização, ela já atinge cerca de 5% da população do mundo. Eu digo para vocês que certos processos atingem 20, 30, 50, 60, 70% da população do mundo e as pessoas nem se deram conta. Bom, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Chamado também de pensamento recorrente, é um dos distúrbios comportamentais mais frequentes na sociedade, e aí a organização vai definindo. E ela diz que, no caso da obsessão, a pessoa é dominada por pensamentos recorrentes, desagradáveis, e tenta eliminar isso de várias formas, né? Gerando desconforto, perda de tempo e até, às vezes, comprometendo suas atividades diárias. Ou seja, a partir daí, o indivíduo começa a ter a sua vida complicada. São exemplos de obsessões: preocupação excessiva com sujeira, germes ou contaminação, dúvidas, pensamentos ou impulsos de ferir ou agredir outras pessoas, e aí as compulsões:
higiene, excesso de limpeza, segurança. A pessoa vai lá, verifica 10 vezes se trancou a porta, se trancou a janela, se foi, volta lá no carro para ver se fechou o carro. Compulsões mentais. Rezar, repetir palavras, frases, números e outras. Tocar, aquela pessoa que tem os toques, olhar, bater de leve, estalar dedo, uma série de outros tiques. Bom, e eles falam dos tratamentos. E os tratamentos que eles propõem, a Organização Mundial da Saúde, é sempre no campo físico, material. Então, tem lá uma série de substâncias químicas que podem ser utilizadas, né? E algum tipo de terapia. Muito bem. Essa é a visão do mundo. Mas a visão espírita leva em consideração o ser imortal, que somos nós, e a população do planeta, por exemplo, que não é de 8 bilhões, mas de 20 e tantos bilhões, incluindo espíritos todos, alguns encarnados, 8 bilhões, e os demais desencarnados. E essas inter-relações entre eles, agradáveis, desagradáveis e muitas vezes obsessivas. Então, vamos começar por Allan Kardec. No Livro dos Médiuns, no capítulo 25, falando da obsessão, ele fala inicialmente, genericamente, fala da obsessão simples, que é o primeiro tipo, e aí ele fala do segundo, que é esse que nós queremos conversar um pouco com vocês hoje. A fascinação. Então, Allan Kardec diz o seguinte: a fascinação tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente, né, pelo agente no pensamento do paciente e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. Quer dizer, alguém, né, pode ser o espírito desencarnado, pode ser um espírito encarnado, pode ser a mídia na televisão, no computador, no telefone, redes sociais, né? Alguém que está comunicando, tá? Cria uma ilusão diretamente no pensamento daquela que está recebendo, né? E ele diz assim, fazendo referência ao médium, mas que se aplica a qualquer pessoa. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve. No caso, o médium está recebendo uma comunicação. Mas nós recebemos, na época de Kardec não tinha rádio, nem televisão, nem telefone, nem internet. E hoje as coisas se processam pelos meios que oferecem. Os espíritos superiores trabalham com tecnologia 500 anos na nossa frente. Os espíritos das trevas trabalham com tecnologia 50 anos na nossa frente. As pessoas dizem assim, essa criança ela sabe usar o celular melhor do que o adulto. Claro, ela vem do plano espiritual, onde a tecnologia está bem à frente do nosso tempo. É só a gente olhar para uma obra como Nosso Lar e ver que lá haviam redes de computadores, lá em 1940 e pouco, 50, que nós só fomos ter perto dos anos 90, 2000. Então, a tecnologia no mundo espiritual está sempre na nossa frente. Por isso que a criança tem tanta facilidade, que de onde ela vem, aquilo já é banal. A gente precisa entender como funciona o processo. Depois eu vou contar um pouco sobre o que Kardec constatou a respeito das obsessões coletivas, fartamente tratadas em sua obra. Ele diz o seguinte, ainda sobre a fascinação, né? O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este absurdo salta aos olhos de todos. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-la a considerar sublime a linguagem mais ridícula, a comunicação mais absurda.
Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de senso, diz Allan Kardec. Os homens mais instruídos e inteligentes não estão livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, cuja influência os subjuga. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão, que lhe é consequente, o espírito, o comunicador, que pode ser o comercial da televisão, pode ser aquela informação que chega no seu celular, no seu computador, o comunicador pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Então, ele já mostra aqui a gravidade do que é um processo de fascinação. Quando ele vai falar do terceiro tipo, que é a subjugação, ele dá mais um dado a respeito da fascinação. Ele diz assim: a subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir contra a sua vontade. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo, quer dizer, está dominada, controlada. E aí Kardec coloca assim, a subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, que é o que nos interessa aqui, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. É uma espécie de fascinação. Bom, eu gostaria, obviamente, a gente poderia ficar horas nisto. Eu gostaria de dizer o seguinte: nas obras de Allan Kardec fica claro, isto aparece, a questão principalmente da obsessão aparece, obviamente, no Livro dos Médiuns, em vários dos volumes, em vários meses dos volumes da Revista Espírita. Aparecem a Gênese, obviamente, no Livro dos Espíritos. Então, pergunta-se, né? Os espíritos interferem na vida corporal? Muito mais do que imaginais, muitas vezes vos dirigem. É só ir lá nas questões 459 e outras e dar uma lida lá. Então, nós estamos dizendo o seguinte: existem processos que controlam uma pessoa, 10 pessoas, 1 milhão de pessoas, uma cidade inteira, um país inteiro, um grupo inteiro, o mundo inteiro. Então, isso está colocado dentro do corpo da doutrina para quem quiser ler. Mas eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte: eu tenho visto como esse processo se dá nos meios mais comuns e que as pessoas estão controladas, subjugadas, incapazes de tomar uma decisão sua, íntima, com base no bom senso, na lógica, como adultos. E eu quero apontar, não dá para a gente conversar sobre tudo aqui, mas eu vou apontar alguns casos para que vocês pensem e percebam o que está acontecendo conosco, com os nossos amigos, familiares, nossos filhos, nossos netos, com as pessoas mais inteligentes e com as mais simples.
Porque todos nós, de uma forma inconsciente, colocamos dentro da nossa casa uma coisa chamada televisão. E tem pessoas que gastam muitas horas diariamente na frente da televisão. Então a espiritualidade, eu gostaria de lembrar a vocês um pouco do que está na obra de André Luiz, a obra Libertação. Em dado momento, André Luiz se dirige a um local para a gente entender algumas coisas. Se dirige a um local com um orientador chamado Gúbio. E eles vão para uma cidade absolutamente trevosa. E o Gúbio diz assim para o André Luiz: André, olha só, porque eu estou falando um pouco dos meios de comunicação, mas existe um outro, que é o momento do sono, em que nós, influenciados por todo o bombardeio que sofremos durante o dia inteiro, através dos processos auditivos, visuais, sinestésicos de comunicação, nós ficamos com a nossa mente, com as nossas emoções, com as nossas tendências, em geral, não tão adequadas, compelidos a visitar locais com os quais ainda nos comprazemos. Então, na obra Libertação, lá de 1940 e tal, 50, o Gúbio diz assim para o André Luiz: André, presta atenção, nós estamos indo para uma cidade trevosa e eu tenho que dizer para você, André, que 75% da população do planeta, durante a noite, frequenta locais semelhantes. Por aqui, nessa cidade, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, tá? Bom, as coisas desabariam. No livro Sexo e Obsessão, psicografia do Divaldo Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo intitulado A Comunidade da Perversão Moral, mais uma vez se retrata aquela mesma cena que o André Luiz viu lá na outra obra. Aí o orientador Anacleto diz assim, advertindo, né? Nessa comunidade totalmente dedicada à perversão sexual, dirigida por sicários da humanidade, que ali reúnem o deboche, a degradação, o cinismo, a rudeza do trato, onde, olha, presta atenção, onde encontram inspiração muitos indivíduos reencarnados e dali procedentes na área mórbida da comunicação social, da literatura doentia e da arte escabrosa para os seus espetáculos de hediondez e de degeneração moral. Ele vai falando e chega uma hora que eles vêm lá, aparece carros alegóricos, sexualidade exacerbada, e aí ele diz assim: o quadro asqueroso dava-me a ideia de ser o mundo inspirador de alguns espetáculos da Terra, que ainda não atingiram aquele nível de vileza. Bom, naquela época, porque hoje já atingiram. Porque a gente viu o que aconteceu nos desfiles de carnaval, expondo Jesus a situações degradantes. Naquela época, 1950, a coisa ainda era light, como a gente fala, mas hoje não é mais, né? O quadro asqueroso dava uma ideia de ser o mundo inspirador de alguns espetáculos da Terra, mas que dele vem se aproximando, especialmente durante a apresentação dos
turbulentos e torpes desfiles de carnaval. Muito bem. Então, olha só, pessoal. Vocês sabem quando foi criado o circo romano, onde aconteciam aquelas lutas, aqueles sacrifícios, aquela degradação das pessoas? O circo romano data de 600 anos antes de Cristo. E as pessoas iam para lá e se divertiam com aquela brutalidade. Só que hoje, no ano de 2022, em todo o planeta, mas no Brasil, pessoas pagam canais especiais para assistir lutas MMA, onde inclusive uma mulher dá um soco na cara da outra e a mulher cheia de hematoma sangrando e todo mundo fica satisfeito. Olha a obsessão sutilmente colocada para nós. Em vez de nós nos tornarmos espíritos amorosos, delicados, sutis, aumentar o nosso padrão vibratório, a televisão nos leva para 6 séculos antes de Cristo, 2.600 anos atrás. E as pessoas não se dão conta disso. Como que nós vamos ser uma sociedade fraterna e amorosa, gostando de ver um espetáculo dessa ordem? Em todos os canais da televisão, principalmente da televisão paga, quase todos os canais, esses que têm as séries americanas e outras, francesas e tantas outras, e também num canal você está assistindo um jogo de vôlei, você está assistindo esporte, e o tempo todo aparecem pessoas milionárias, algumas bilionárias, e propõem que a gente jogue. Jogue, a pessoa desafia a sua capacidade. Aposte comigo. Não é o dinheiro dele que está em jogo. A gente sabe que no jogo, o cassino, a banca, sempre leva o principal. Senão o cassino fechava. O jogo do bicho nunca teria prosperado. Sempre a banca leva. O sujeito não está apostando o dinheiro dele. O jogador famoso, e tem vários jogadores fazendo isso, mas tem outras pessoas, esportistas, comentaristas. Eu te desafio, venha me enfrentar. É o dinheiro dele que está lá ou é o seu salário suadinho que você vai arriscar no jogo? Você não percebe que está sendo manipulado, induzido a jogar, a gastar o seu esforço, do seu trabalho, do seu dinheiro, que provavelmente vai fazer falta na sua casa, na sua família, para seu filho, para a educação, para o lazer seu. E você vai jogar, apostar, porque o cara te desafiou. Os caras que estão propondo isso não estão arriscando nada que é precioso para eles. Só estão induzindo você, a mim, a jogar fora aquilo que a gente conquistou com tanto esforço, trabalho e honestidade. Vícios, os filmes, as novelas, alguns programas exaltam isso, de forma sutil, às vezes até descarada. Bom, é impressionante, né, como outros vícios são de alguma forma exaltados, principalmente por artistas, atores, todos irresponsáveis. Na obra Memórias do Suicida, em dado momento, o autor, sob o pseudônimo de Camilo Castelo Branco, diz, ele chama ele e ao grupo que estava junto com ele de delinquentes das letras. E ele diz por quê? Porque tinham usado da literatura para enganar as pessoas, para incutir ideias equivocadas e uma série de outras. Temos comerciais dizendo para a gente doar e bota a fotografia de uma criança miserável na África e para a gente doar. Eu não estou dizendo que não seja importante a caridade,
Mas por que aquelas crianças estão naquela condição? Na Terra nós temos pessoas que são trilionárias em dólar. Por que ela não pega um pedacinho daquilo e resolve aquilo? Por quê? Porque, na verdade, será que a solução é dar uma ração para uma criança, uma ração animal para uma criança? Ou nós deveríamos ir lá naquele país e criar condições para que aqueles pais possam ter uma vida digna, honesta, de trabalho e sustentar o seu filho? Aquilo ali é para perpetuar aquela miséria que está lá, fruto da exploração de povos riquíssimos e antigos que exploraram os menos afortunados durante séculos. Retiraram minerais e todas as outras riquezas que aquilo podia oferecer. Quando se deram por satisfeitos, deixaram a miséria. E agora nós temos que doar. E o cara que faz o comercial, eu queria saber quanto que ele doa do salário dele. Vocês já viram anúncios de pessoas, adultos, com 20, 30 anos, 40 anos, absolutamente infantilizados? A pessoa pergunta: você entende de cadeado? Um comercial. Um adulto. Aí eu não sei se eu vou conseguir responder. Responder o quê? Vocês sabem o que é distração? O que é distração? Distração é o que se usa para tirar qualquer um do foco. Você tem que cuidar de você, da sua evolução, da sua vida, da sua saúde. Mas enquanto você ficar distraído por todos esses processos que a mídia usa, você não trata do que é importante. Você continua dominado. Acorda, amigo. Acorda, amiga. Todos os comerciais agora quase que exaltam segregação racial, etc. e tal, de uma forma sutil. Tem um comercial que diz assim: mulheres negras, que elas escreveram roteiros. Eu não preciso dizer que uma mulher negra escreveu um roteiro, porque, para mim, quando eu vejo uma pessoa, é um ser humano igual a mim, com as mesmas capacidades. Tanto faz se ele é homem, mulher, homossexual, heterossexual, brasileiro, argentino ou qualquer outra nacionalidade, de qualquer etnia, de qualquer religião, é um ser humano. Se é um ser humano, tem todas as capacidades. Eu não preciso dizer que o amarelo, ou o branco, ou o verde, ou o azul, ou qualquer cor, que ele é capaz. Porque todo ser humano é capaz. Tanto faz a nacionalidade, a etnia. Quando alguém faz isso, alguns poucos se sentem prestigiados e, na mesma hora, gera neles um processo de irritação, desunião, discriminação contra o que é diferente dele. Na verdade, todos esses comerciais acirram as diferenças. Em vez de trazer união, trazem desunião. Tudo isso são processos obsessivos, coletivos, habilmente orquestrados e que ninguém se dá conta disso. Use máscara. Eu vejo um casal que mora junto há 60 anos, trancado dentro de um automóvel com os vidros fechados. Eles estão juntos dia e noite. Os dois de máscara. Perderam a capacidade de pensar. Eu moro em Teresópolis, ando por ruas aqui completamente arborizadas. E lá adiante vem uma senhora, vem um senhor, vem uma moça de 20 e poucos anos, de máscara, num lugar cheio de árvore e oxigênio. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está fascinada. Colocar isso na cabeça dela, ela aceitou. Até porque a máscara que ela está usando não tem as condições técnicas de impedir o acesso do vírus, se for o caso. Poucas pessoas têm uma máscara adequada a proteger.
Mas ela coloca aquilo porque condicionaram a mente dela a fazer isso. Imagina eu e a minha mulher, que dormíamos no mesmo quarto junto, vamos entrar dentro do automóvel e vamos enfiar a máscara. Só se estivesse louco. O carro está fechado, com o ar-condicionado ligado, eu e ela, e eu vou botar uma máscara. Será que eu perdi a capacidade de raciocinar? Meus amigos, e o medo? Pessoas aterrorizadas durante 2 anos pelo medo. Medo de morrer, medo de ficar doente. Eu perdi meu parente para a pandemia. Meu amigo, você é cristão, você é espírita. Você diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, um fio de cabelo. E ele não sabe que aquele seu parente querido, aquela pessoa do seu coração, está doente e vai morrer. Era o dia dela, meu amigo. Você não perdeu para a Covid. Ela teria que desencarnar naquele dia incondicionalmente. Se não fosse daquilo, seria de qualquer outra coisa. Mas você aceitou o estímulo. Você está subjugado, você está fascinado. Acorda, meu amigo. Cada um que desencarnou tinha sua data marcada. Só vai na frente o suicida. Seja direto ou indireto o suicídio, só vai o suicida na frente. Os outros vão na data marcada. Se não for de uma coisa, é de outra. Casas espíritas durante 2 anos fechadas. Casas espíritas com o nome de Joana de Ângeles, Joana de Cusa, esse espírito, Clara de Assis, Joana Angélica em Salvador, esse espírito que inspira essa instituição, nunca teve medo de nada, enfrentou todos os perigos e morreu por Jesus várias vezes. Eurípides Barçanufo desencarnou durante a gripe espanhola, que também era um vírus semelhante a esse que nós tivemos agora, e ele estava lá trabalhando e cuidando das pessoas. Alguém acha que Eurípides, na frequência que ele vibrava, que ele podia ficar doente? Não. Mas era a hora dele, ele foi. Mas ele foi trabalhando. Dezenas de casas que reportam a este espírito valoroso, que várias vezes já deu sua vida ao Cristo, fechadas e todo mundo com medo de morrer. Isso é o fruto da obsessão coletiva, a que toda a humanidade foi imposta. Eu poderia falar horas para vocês sobre o assunto. Se vocês quiserem, vocês olhem Allan Kardec, vejam as revistas espíritas de 1862, abril e dezembro. Vejam a revista espírita de 1863, nos meses de janeiro, nos meses de fevereiro, nos meses de abril e maio. Vejam a revista espírita de 1864, em agosto, em 1865, em fevereiro. Leiam o capítulo 14, item 49 da Gênese, quando ele fala sobre isso. Leiam em obras póstumas o capítulo da obsessão. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, no item 10, que ele fala da obsessão. E, obviamente, o Livro dos Médiuns. Nós temos uma obsessão coletiva que nos impede de raciocinar, de pensar em todos os aspectos da nossa vida social, familiar, política. Isso que Allan Kardec disse aqui, que eu li para vocês. E ele diz assim, um pouco adiante. Ele cita um caso de alguém que está sobre um processo violento de obsessão. E o espírito diz assim: eu procurava um homem que eu pudesse manejar, encontrei e ficarei com ele. Aí Kardec argumenta
E no final ele diz assim, para que cada um pense: como não há pior cego do que o que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. É isso que a humanidade tem feito. Ela fica satisfeita de ser iludida, de ser enganada. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo de ver a mistificação e de compreender o absurdo a que se submete. Então, meus amigos, vamos nos libertar, vamos refletir. Olha o que a televisão está passando. Eu poderia falar de muito mais, por muitas horas, mas a mensagem está dada. E no momento, que a fascinação e a obsessão não impeça que a gente olhe para esse painel que está colocado aí de candidaturas para as próximas eleições e que a gente não faça igual o fascinado, que está óbvio na nossa cara quem é a pessoa, qual é o perfil dela, qual é o histórico dela desde sempre. Mas o cego não quer ver. Cuidado. A coisa está aí desde muito. E agora pelos meios tecnológicos. Não fiquem vocês pensando que obsessão, o espírito precisa agora ficar aqui perturbando um e o outro ou uma coletividade inteira. Ele baixa, ele vai lá na dark web, programa alguma coisa, coloca lá, ou influencia alguém que vai botar na televisão e vai ser assistido por 30, 40, 50 milhões de pessoas. 1 bilhão de pessoas, certas coisas. E as pessoas não se dão conta de que hoje as trevas usam a tecnologia. É isso. É isso. Abra seu olho. Veja o que você... Pense no que você está assistindo, nas mensagens que estão sendo dadas para você, nos comandos. O cara fala, jogue, aposte comigo. E você aceita o comando. Faça isso. E você aceita o comando. O seu comando devia ser de Jesus, do amor, da fraternidade. Não aceite esse... A coisa é muito sutil, é quase hipnótica e você não nota. Muita paz.